Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. E você já sabe, aqui é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter muito mais resultados com segurança, vender mais e se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E neste episódio de hoje eu vou falar para você que quer aumentar o seu faturamento já. Isso mesmo. Nesse episódio do podcast, eu vou te ensinar como você vai aumentar o seu faturamento de forma simples, de forma rápida, realizando um procedimento de rejuvenescimento de mãos para as suas pacientes que já são pacientes, que já estão aí no seu consultório, que já estão na sua clínica. Isso não quer dizer que você terá que captar novas pacientes, novas clientes para aumentar o seu faturamento. Muito pelo contrário, eu vou te ensinar este procedimento de upsell, ou seja, um tratamento, um procedimento complementar para a sua paciente que você já está tratando. E dessa forma, você não terá gasto com um novo investimento para que você tenha que captar uma nova paciente. Incrível, né? Então fica aqui comigo porque temos muita coisa boa nesse episódio de hoje. Primeira coisa boa, né? Primeira delas é o seguinte: você vai conseguir aumentar o ticket médio da sua clínica. O que é isso, doutora Adriana? Ticket médio é aquele valor que o seu paciente gasta na sua clínica. Então, vamos imaginar que mensalmente o ticket médio dos seus pacientes seja de R$ 1.000, por exemplo. Quando você introduz um novo procedimento, quando você realiza um upsell, um protocolo complementar, você vai aumentar aí, olha, pelo menos R$ 250. Nós estamos falando de praticamente 25% de aumento no seu faturamento, de aumento no ticket médio dos seus pacientes. Muito boa essa sacada, né? Segundo lugar, você vai gerar uma inovação com esse procedimento, porque se você ainda não sabe, esse procedimento é um procedimento muito chamariz, gente. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas já guarda essa informação. Rejuvenescimento de mãos é algo que atrai muito como inovação. Você vai aumentar, consequentemente, o seu faturamento total, né? Sem investir nada em captação de novas clientes, de novas pacientes. E claro que você vai atrair novas clientes somente pela a introdução desse novo procedimento aí no seu menu de serviços, né? E eu queria contar uma história para vocês, né? Para quem não sabe ainda em relação a esse nicho, durante, gente, os meus mais de 20 anos aí de atendimento clínico, com experiências, tendo clínica, trabalhando em outras clínicas, né? Eu pude notar que o envelhecimento das mãos são uma das queixas principais de mulheres 40 a mais. O que é isso? Mulheres a partir dos 40 anos. Por quê? Porque nós vamos começando a cuidar muito da pele, da face, o que está em mais evidência. E as mãos é justamente, né, uma região onde a gente tem uma exposição muito grande. E por mais que a gente utilize, né, cremes, hidratantes, por mais que você utilize filtro solar, a cada minuto que a gente está lavando a mão, que a gente está passando um álcool 70, o que está acontecendo? Eu estou delipidando essa pele. E quando eu retiro todo o meu manto hidrolipídico da pele, essa pele fica exposta. Esse tecido, ele está sem nenhuma camada de lipídio, de suor e principalmente de células mortas, que são o quê? Os nossos queratinócitos, né? Então, a minha pele está
totalmente sem proteção. E eu quero relembrar algo, né? Na verdade, chamar atenção para algo. Depois da pandemia, aliás, durante toda a pandemia, nós passamos aí praticamente 2 anos utilizando muito, mas muito álcool 70. O tempo todo, em todos os lugares que a gente frequentava, né? Entrava em um determinado local, álcool 70. Mexia em alguma coisa, álcool 70. Voltava para casa, lavava as mãos, álcool 70. Então, o contato com o álcool 70 fez com que nós, né, deixássemos essa pele ainda mais exposta tanto aos raios UV quanto ao envelhecimento, né? E muitas vezes esse detalhe é negligenciado pelos profissionais que podem gerar um faturamento muito interessante com isso daí, né? Talvez, gente, você ainda não saiba tratar as mãos, né? Pode ser, doutora, eu não trato porque eu não sei tratar a mão, nunca tive esse tipo de demanda, né? Ou mesmo nem tenha passado pela sua cabeça que as mulheres de pele madura têm essa demanda, né? Até porque pode ser que você tenha menos de 40 anos, então você ainda não começou a sentir esse processo do envelhecimento, esse processo de desidratação. Porque mulheres maduras, a partir dos 40 anos, né, o que acontece? Começa a entrar numa fase de pré-menopausa que nós falamos. Algumas entram a partir dos 40, outros já entram a partir dos 45, 48, mas dentro desta década de 40 até 50, nós consideramos esta pele uma pele madura e consideramos que é um momento que se chama pré-menopausa. Embora a paciente possa não ter os sintomas, tá? Da menopausa, pode não ter as taxas, né? Quando a gente vai fazer os exames hormonais, mas já se sente o quê? Uma queda da hidratação lipídica na pele. E quando a gente fala de hidratação, é importante ressaltar que nós temos 2 tipos de hidratação, não é mesmo? Uma é a hidratação hídrica e a outra é a hidratação lipídica. Então, muitas vezes nós achamos que aquela pele está desidratada e às vezes, né, a paciente fala assim: "Não, mas eu tomo água, eu uso hidratante", mas aí é o lado oleoso da pele que está faltando, né? Está faltando o quê? Lipídio, óleo na pele. E é por isso que, quando a gente fala de hidratantes para peles maduras, nós falamos ali de veículos que normalmente são mais densos, né? Possuem mais óleo, uma fase oleosa maior, que não combina, obviamente, com uma pele jovem. Vai sentir aquela pele que parece que está com uma manteiga ali na pele, né? Uma paciente mais jovem. Mas para pacientes 40 mais, esse tipo de veículo é perfeito, ok? Então, gente, temos que estar muito atento, né, para isso. E se você ainda não tinha aberto os olhos para isso, eu estou aqui justamente para te ajudar nessa demanda. Por quê? Porque eu vejo muitos profissionais, né, focando somente no mais visível, ou seja, no que aquela paciente veio trazer para ele. Então, chega na sua clínica e ela vai dizer: "Ai, olha, eu estou sentindo aqui que o meu rosto já está caindo, eu estou sentindo derretimento", né? Assim que a gente escuta elas falarem, né? "Doutora, tô sentindo que a minha pele está caindo, está despencando". Então, a gente vai analisar, vai ver que tem uma ptose, mas muitas vezes você não está analisando essa paciente como um todo, né? E aí, muitas vezes, você deixa de observar, por exemplo, colo, você deixa de observar mãos, né? Tudo isso aí faz parte da sua paciente. Então, pare de focar somente naquela demanda que a sua paciente trouxe e olhe ela como um todo. Outros tipos de profissionais não se conectam com esse paciente para explorar justamente isso que eu estou pontuando aqui, né? E quando a gente não se conecta com o nosso paciente, esse paciente não vai te mostrar os motivos pelos quais ela está ali na nossa clínica. E eu sempre falo isso e volto a repetir.
Nossa paciente não chega na clínica para tratar, né, um bulldogzinho, ela não chega para tratar uma pochetezinha, não. Ela chega para tratar o que ela está sentindo. Ela vem para buscar um sentimento de empoderamento, de segurança, de sentir-se bela, tudo que aquela disfunção está trazendo para ela. Então, uma outra dica que eu vou dar aqui para vocês, né? Quando vocês estiverem conectando com a sua paciente, não venda para ela o melhor bioestimulador que você vai fazer, a melhor lipoenzimática que você vai fazer, não. Você tem que entregar para ela aquilo que ela foi buscar. E o que ela foi buscar? Ela foi buscar poder chegar numa festa e encontrar as amigas dela de quando ela se formou na faculdade há 20 anos atrás e ela está bonita, e ela estar bem, e as pessoas olharem para ela e dizer: "Nossa, mas você parece que os anos não passaram para você". Ou ela está buscando o quê? Ir à praia e poder utilizar usar um biquíni, não ter que ficar embrulhada na canga durante o verão inteiro. Então é isso que ela vai buscar quando ela nos procura nas nossas clínicas, ok? Outro ponto é, muitos profissionais ainda não têm conhecimento de produto e das técnicas da pressurizada para tratar mãos. Muita gente nem ouviu falar ainda sobre esse tipo de técnica, né? Nossa, doutora, nem sabia que era possível tratar as mãos com injetáveis e principalmente com pressurizada. Mas hoje eu vou te dar aqui tudo o que você precisa saber para que você implemente, para que você implante esse novo procedimento aí na sua clínica, aí no seu consultório, e claro que isso vai fazer você aumentar seu ticket médio, aumentar o seu faturamento sem ter que captar novos pacientes. O que você precisa saber para isso? Então vamos lá. Primeiro, você precisa saber conectar essa sua paciente. Vou te ensinar isso. Segundo, você precisa ter conhecimento da técnica que você vai utilizar neste procedimento. Terceiro, você precisa saber qual é o produto certo para essa disfunção. E quarto, você precisa dominar os protocolos que realmente funcionam e, claro, que não geram intercorrências, né? Então, vamos lá, vamos aprender aí esses 4 pontos. Então, já pega lá o seu caderno, pega a sua caneta, porque a gente já vai começar agora mesmo, porque eu vou explicar um por um para vocês. Maravilha! Vamos lá, então. Começando então com o número 1, né? Então já anota aí, já pega aquele seu caderno, porque você sabe que podcast aqui é muita informação e eu vou passando todas as dicas aqui, tá? Então, primeira coisa, consulta completa. Por que eu bato tanto nesta tecla? Você precisa observar o seu paciente como um todo, né? E as mãos fazem parte disso. As mãos das nossas pacientes fazem parte disso. E muitas delas não estão satisfeitas com as suas mãos. São pacientes que muitas vezes, né, estão bem com a face, estão bem com o pescoço, mas 2 pontos que pegam muito: colo e mãos. E muitas vezes não sabe como tratar. Muitas vezes essa paciente, ela fica só naquele creminho, né, que ela compra, o hidratantezinho de mão e talvez nem um filtro solar, nada. E com o passar dos anos, com a exposição e com tudo que eu já mencionei aqui em relação a lavar a mão toda hora, em relação ao álcool 70 toda hora, vai fazendo com que essa pele comece a ficar o quê? Craquelê. E uma pele totalmente desidratada começa o quê? Eu começo a ter rugas, eu começo a ter inclusive fissuras, gente. Na pandemia, era muito comum a gente encontrar muitas pacientes ali com fissuras, tá? Por quê? Porque estava em contato o tempo todo com álcool, né? Estava mais dentro de casa, então tinha mais contato. Aquelas pacientes que normalmente trabalhavam fora e não faziam tanto trabalho doméstico, quando veio a pandemia e veio para casa, o que aconteceu?
elas mesmas estavam fazendo toda a rotina de casa, além de trabalhar de home office. Então, tinha muito mais contato com os produtos de limpeza e sem nenhuma proteção. Muitas vezes não usava luvas para isso. E aí aquela pele foi ficando daquela forma, né? Não fazia uma manutenção, muitas vezes não estava, ficaram muitos meses sem fazer manicure, sem fazer um spa das mãos, sem hidratar a mão. Nós ficamos praticamente um ano sem frequentar nenhum tipo de local, gente, nem salão de beleza, nem spa de pés, de mãos, nada, uma clínica, nada. Então a sua paciente realmente ficou sem nenhum cuidado nesse período e muitas vezes exposta a todos esses tipos de produto e também ao sol sem proteção. Então essa consulta, ela é muito importante para que você faça essa conexão com a sua paciente e observe as mãos. As mãos é algo que diz muito da mulher, né? Então, por que as mulheres gostam sempre de estar com as unhas muito bem feitas? Por quê? Porque as mãos são importantes, né? Então, nós precisamos olhar para isso e explicar isso daí para nossa cliente. E muitas vezes a gente já vai, quando você menciona isso, a sua paciente, 99% delas acima de 40 anos vão dizer o seguinte: nossa, tô precisando cuidar das minhas mãos. Nossa, como as minhas mãos estão desidratadas. Ou então, minhas mãos estão manchadas. Ou então, nossa, é mesmo, doutora, estou observando que a minha mão está envelhecendo. Gente, é incrível, mas é 99%. Todas elas, quando você toca nas mãos, elas vão concordar com você. Então, é algo muito simples, muito fácil de você tratar, ok? Bom, então isso daí, a conexão que você vai fazer nessa consulta completa. E quando eu falo em relação a mãos, né? Nessa consulta, como eu já expliquei em muitos outros podcasts, você vai fazer ligações, você vai fazer uma conexão, um pacto com a sua paciente neste momento da sua consulta. Por isso que esse momento é tão importante. É ali que você vai conhecer quem ela é, quais são as demandas, né? Qual é o momento que ela está vivendo naquele instante. Qual é aquele momento daquela paciente? Ela está bem emocionalmente? Ela está em depressão? Ela está com ansiedade? Ela está vivendo um momento bom? Por que ela está buscando se cuidar naquele momento? É por algo bom que aconteceu ou foi por algo ruim que aconteceu? Ela conheceu alguém, então agora ela quer se sentir mais linda, ou de repente foi o contrário? Ou de repente ela não está se sentindo segura num relacionamento, ou talvez ela está precisando se sentir mais empoderada para melhorar na vida profissional, na carreira dela. Qual é o momento dessa paciente, né? Segundo ponto, conhecimento da técnica para mãos com a pressurizada. Então, para quem não sabe, sim, nós podemos tratar mãos com a pressurizada. E diferentemente das agulhas ou das cânulas, a pressurizada é muito mais confortável, é extremamente confortável para os pacientes. Por quê? Porque não tem uso da agulha, né, gente? Então, o paciente é praticamente indolor. Você consegue fazer a aplicação em toda a mão, fazer a distribuição. E qual é, né, o tipo de tratamento que você vai fazer quando a gente trabalha com mãos? Vamos principalmente gerar o quê? Entrega de hidratação, nutrição para essa pele e bioestimulação de colágeno. E eu vou falar cada um deles quando a gente for falar de produto. Mas a técnica em si, qual que é? Obrigatoriamente você deve trabalhar com uma caneta que tem ali, né, uma pressurização adequada para trabalhar com as mãos. Qual é essa pressurização adequada, doutora? Aquela que atinja a camada dérmica, ou seja, uma camada mais superficial. Porque aqui as mãos, gente, é uma região onde nós temos o quê? Pouquíssimo tecido adiposo, principalmente acima dos 40 anos. Então, eu costumo dizer, né, para quem está assistindo esse podcast aqui pelo YouTube, tá me vendo aqui. Então, aí eu costumo fazer aqui, olha, uma mãozinha de neném
Pegue uma mãozinha de neném aqui, olha, e o dorso da mão, em cima aqui da mãozinha, se você fizer aqui e apertar com o dedo, parece uma almofadinha, não é verdade? Agora, você já pega uma mulher de 40 anos e você faz isso daqui, ó. É uma almofadinha? Não, é praticamente só o quê? A pele. A pele que está diretamente ligada aqui, olha, aos nossos ossos, né? Aos metatarsos, ok? Então, é uma região onde ela é bem fina, bem fina. Eu não tenho aqui tecido adiposo, então eu não posso ter uma caneta com uma pressão muito forte. Eu preciso fazer aqui uma aplicação mais superficial. E de preferência, gente, olha só, vou mostrar aqui para você, tá? Aqui está minha caneta. De preferência, você fazer uma meia prega. Então, o que que eu gosto muito? Levantar a pele, levanto a pele com uma mão e faço a meia prega com outra mão. Desta forma, você vai conseguir fazer uma entrega muito, muito confortável, totalmente indolor para sua paciente, tá? Então, olha, ao invés de você acopla ela e posicionar a 90 graus, o ideal é que você angule a caneta a 45 graus e faça uma meia prega. Dessa forma, então, vai ficar uma aplicação extremamente confortável para sua paciente. Então, esse daí é o segredo da técnica, né? Utilizar então uma caneta onde você tem aí uma pressão superficial. Então, aqui no caso, ó, vou mostrar novamente aqui. Eu estou com a injector de alavanca, né? A injector da alavanca eu conto com duas pressões, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma pressão a 45 graus, que é mais superficial, ou então uma pressão a 90 graus, que é mais profunda. Nesse caso das mãos, eu vou utilizar a primeira pressão, que é a mais superficial. E dessa forma, eu vou acoplar, fazer a meia prega com a ajuda da outra mão e vou fazer a entrega deste ativo, ok? Outro detalhe aqui da técnica bem importante. Tomar cuidado com a quantidade de produto que você vai utilizar por disparo. Dependendo do produto que você for utilizar, ele pode ser uma mescla líquida, totalmente líquida, como um Skin Booster, por exemplo, ou você pode utilizar uma mescla já mais densa, e aí pode ser um ácido hialurônico mais denso, ou pode ser também um bioestimulador de colágeno. Então, você precisa avaliar qual é a quantidade que você deve colocar por disparo para que não fique uma pápula muito grande e você consiga massagear e fazer toda a distribuição desse produto. Ok? Quando nós falamos de uma mescla líquida, fluida, como por exemplo um NCT ou um Skin Booster, você pode colocar até 5 unidades, ou seja, 0,05 ml, que nesta caneta aqui serão 5 cliques, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cliques. Até 0,05 por disparo. Por quê? Porque ela é uma mescla líquida, fluida. Quando nós falamos de uma mescla mais densa, aí eu vou te indicar, recomendar que você coloque entre 0,02 a 0,03 por ponto. Tudo bem? Então, entendido essa parte, vamos passar para qual o produto utilizar. E aí vai depender do quê? Da disfunção que você vai tratar nesta pele. Então, vamos imaginar que essas mãos estão somente com desidratação. É uma pele que está desidratada. Então, facilmente eu posso tratá-la com o quê? Com um Skin Booster à base de ácido hialurônico não reticulado. Um Skin Booster totalmente simples, eu posso comprar ampolhinhas de ácido hialurônico não reticulado, muito tranquilo de utilizar, muito em conta, um custo-benefício excelente e posso tratar dessa forma. Coloco 5 unidades em cada disparo, posso realizar em todo o dorso da minha mão. Ótimo, entreguei aí
um estímulo de hidratação. Entreguei hidratação para essa pele. Tudo bem? Ok. Se eu tenho uma mão que, além de desidratação, ela já está apresentando rugas, é uma pele que já apresenta rugas, que já apresenta flacidez, aí eu vou optar por outro tipo de mescla. Aí eu vou sugerir que você utilize o quê? Tem 2 tipos de mesclas que você pode utilizar neste caso. Uma é uma mescla para flacidez, que vai ser como se fosse um skin booster, uma mescla fluida, mas que ela vai ter ativos que vai tratar a flacidez. Ela pode ter DMAI, ela pode ter Rafirmine, ela pode ter fatores de crescimento, vitamina, aminoácidos, pode ser um NCT também com um pool de aminoácidos que vai nutrir essa pele e tratar a flacidez. Tudo isso você pode utilizar. Agora, se você tiver rugas, desidratação, flacidez e você quer fazer um rejuvenescimento completo, aí você deve apostar nos bioestimuladores de colágeno. Doutora, posso aplicar um bioestimulador de colágeno nesta região? Posso aplicar uma hidroxiapatita de cálcio nessa região? Não só pode, como deve, porque o resultado é incrível e muito rápido, ok? Mas tem um detalhe, tome muito cuidado. Lembra quando eu falei que essa região da pele, essa região da mão, né, do nosso corpo, ela tem quase nada de tecido adiposo, quase não temos gordura aqui, certo? Quando eu falo de um bioestimulador à base de hidroxiapatita de cálcio, que é um biopolímero, obrigatoriamente a camada que ele deve ser aplicada, qual é? Subcutâneo. Por quê? Porque ele gera um processo inflamatório no subcutâneo, o qual vai gerar aí estímulo do meu fibroblasto, que é a minha fabriquinha, né, gente? O fibroblasto é a minha fabriquinha de colágeno e elastina. Então, se por um acaso eu não aplicar no subcutâneo, se eu aplicar numa camada mais superficial, eu posso ter alguns tipos de intercorrência, como um processo inflamatório muito exacerbado, e aí o paciente vai ter que entrar com anti-inflamatório ou então com corticoide. Eu posso ter nódulos nessa região, eu posso gerar granulomas também nessa região. Então, o mais importante quando você vai fazer a aplicação de um bioestimulador à base de hidroxiapatita de cálcio numa região onde você tem pouco tecido adiposo é fazer uma hiperdiluição deste produto. Como assim, doutora? Vou explicar. Primeira coisa, o que você precisa? Você precisa utilizar um produto bioestimulador específico para o uso na pressurizada. Então, aqui estou falando de bioestimuladores à base de hidroxiapatita de cálcio. Nós temos alguns disponíveis no mercado, tá? Vou deixar aqui na descrição desse podcast as marcas que eu gosto, que eu utilizo e que eu aprovo, tá bom? Então, vou deixar aqui embaixo para vocês. Após você fazer a diluição desses produtos de acordo com a orientação do fabricante, você vai fazer o quê? O produto está pronto. Aí você vai fazer uma outra diluição, que nós chamamos, né, de hiperdiluição. De quanto, doutora? De 1:1. Então, aqui eu vou dar um exemplo, ok? Vamos imaginar que você comprou o seu produto, você fez a reconstituição dele como manda o fabricante e ele te deu um total ali de 4 ml de bioestimulador pronto, reconstituído, pronto para uso. Quando você for utilizar nas mãos, você tem que fazer o quê? Uma hiperdiluição. Então, é dizer que se você vai fazer uma hiperdiluição de 1:1, você tem 4 ml de produto pronto. Se é 1:1, você precisa acrescentar 4 ml de soro fisiológico estéril injetável. Isso quer dizer 1:1. Por quê, doutora? Porque 4 ml de produto, 1:1, eu tenho que ter a mesma quantidade de soro fisiológico.
Mas, doutora, aí vai dar o quê? 8 ml no total de produto hiperdiluído, certo? Certo. Eu vou utilizar 8 ml desse produto nas minhas mãos? Claro que não. Aqui você vai utilizar em torno de 1 a 2 ml no máximo. Então, o que que você vai fazer? Você vai reconstituir o seu produto, voltando ao mesmo exemplo de um produto de 4 ml reconstituído, ok? Então, reconstituir de acordo com a orientação do fabricante, tenho aqui 4 ml. Bom, se eu vou utilizar 2 ml nas minhas mãos para fazer uma bioestimulação, então eu vou precisar de quantos ml do meu bioestimulador concentrado pronto? 1 ml dele mais 1 ml de soro fisiológico, que vão totalizar 2 ml. Ok? Foi? Então, sempre preste atenção nisso. Por quê? Você vai aspirar 1 ml do bioestimulador, que está reconstituído, vai reservar e você vai hiperdiluir com mais 1 ml de soro. É dizer que você não hiperdiluiu na totalidade, então você tem ali mais 3 ml do que você reservou para você utilizar na aplicação normal, que é face, abdômen e outras regiões que você não precisa da hiperdiluição. Dessa forma, você não desperdiça o seu produto. Ok? Ah, doutora, perfeito, entendi. Eu vou fazer nessa minha paciente mãos e colo, por exemplo. Então, mãos e colos, eu vou utilizar, eu já calculei, eu vou utilizar 3 ml no total. Como eu faço? Você vai pegar do seu frasco reconstituído 3 ml, divide por 2, 1,5. Vai puxar 1,5 e vai puxar 1,5 de soro fisiológico. Vai fazer a homogeneização através da sua torneirinha. Vou mostrar agora aqui para vocês como é que você vai fazer. Olha só, aqui está. Então, ó, aspirei do meu produto. Para aspiração, sempre você vai utilizar uma agulha rosa de 18G. Por quê? Porque a luz dela é maior, ela é mais calibrosa, então você vai conseguir aspirar com mais facilidade o seu bioestimulador, porque ele é muito concentrado, ok? Então, aspirei. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, olha. Para quem não está me vendo pelo YouTube, eu estou então aqui com uma seringa neste momento de 3 ml, com uma agulha 18G. Então, eu vou aspirar aqui, olha, 1,5, fazendo aqui somente didaticamente. E aí, eu aspirei aqui, olha, de soro fisiológico mais 1,5, perfeito? Vou utilizar, então, a minha torneirinha de 3 vias ou de 2 vias. Lembrando que essa torneirinha aqui, olha, de 3 vias, você precisa fechar o lado que você não estiver utilizando. Então, não deixa nenhuma das ponteirinhas apontando para cá, senão você tem perda do seu produto, ok? Aí eu venho aqui, conecto a minha outra e aqui eu vou fazer o quê? A homogeneização, ó. Então, eu vou homogeneizar aqui todo o meu produto, tá? Então, eu vou ter na totalidade aqui os 3 ml que a minha paciente vai precisar para tratar tanto mãos quanto colo. Por quê? Porque eu aspirei 1,5 do meu produto concentrado, mais 1,5 do soro fisiológico, totalizando aqui 3 ml. Como que eu vou fazer a passagem disso daqui para minha seringa, né? Então, vamos lá, vou mostrar aqui para você como é que você faz. Então, aqui, olha, eu tenho a minha seringa. Lembrando, gente, que isso daqui é uma demonstração didática e, obviamente, lá na sua clínica, no seu consultório, você vai fazer isso daqui num local estéreo, tá? Totalmente descontaminado. Você deve estar com todos os EPIs. Aqui eu só estou fazendo uma simulação didática. Então, olha,
vou retirar o êmbolo da minha seringa e vou acoplar aqui atrás, ó. Vou acoplar e vou inserir aqui o meu conteúdo. Inserir o meu conteúdo e venho com o êmbolo e vou fechar aqui, ó. Vou colocar o êmbolo e subir. Lembrando que sempre quando você está abastecendo essa seringa desta forma, você só pode, quando você acoplar aqui, vou fazer novamente, olha. Quando você acoplar aqui a seringa grande e você for injetando o produto, esse produto você só pode injetar ele até o número 15 aqui da sua seringa de 0,3. Por quê, doutora? Porque aqui você precisa ter ar. Aqui para frente você precisa ter ar. Porque no momento que você vem com o êmbolo e você coloca aqui, olha, você vai empurrando, olha, todo o líquido para cima. E aqui você precisa de um espaço para o êmbolo entrar. Então, esse espaço que você deixou aqui com ar, o ar sai pelo orifício, o seu produto chega até a saída e você tem aqui a colocação perfeita do seu êmbolo. Se você deixar esse êmbolo aqui para fora, quando você colocar ele aqui na pressurizada, quando você colocar ele aqui, olha, ele vai empurrar, a pressurizada vai empurrar o êmbolo. Estão vendo? Ela empurra o êmbolo e expulsa o produto. E aí você vai desperdiçar produto, você vai perder produto. Então é importante que você, quando for abastecer, coloque somente até o número 15, deixando essa quantidade aqui de ar, porque na hora que você colocar o êmbolo, você vai ajustar o produto até o orifício, ok? É dessa forma que você vai fazer quando você for utilizar bioestimulador de colágeno. Então, já entenderam como que você deve fazer com uma hiperdiluição. E aí, dessa forma, você vai fazer a aplicação no seu paciente, tá? Bioestimulador de colágeno nas mãos, no colo, no pescoço, enfim, bioestimulador de colágeno é vida. Ele vai gerar um processo inflamatório menor do que quando concentrado. Quando ele está hiperdiluído, você não tem riscos, né, de gerar granulomas naquela região, mas é claro que você precisa obrigatoriamente, né, realizar o quê? As massagens, tá? Então, existe um pós que é muito importante, que essa sua paciente, ela precisa realizar massagens diariamente. Eu gosto, tá? De fazer pelo menos 3 massagens por dia nas mãos, ali, massagens de 3 a 4, 5 minutinhos, mais ou menos nessa faixa, por mais ou menos 5 a 7 dias. Para quê? Para espalhar totalmente esse produto que foi colocado aqui, né? E dessa forma você não gerará nenhum tipo de intercorrência. Não vai ter um processo inflamatório, não vai ter nódulos, não vai ter nenhum tipo de granuloma. E isso tudo a gente sabe que é muito, muito importante quando a gente fala, né? Principalmente aí de mãos, tá? Outra coisa muito, muito importante, gente, proteção solar. Sempre quando a gente vai fazer qualquer procedimento injetável, e aí estamos falando, né? Mesmo que se for com agulhas, mesmo que for com cânulas, e principalmente quando a gente fala de pressurizada, você vai fazer entrega, então vai gerar o quê? Um orifício nas mãos, correto? E claro que vai ter o quê? Lesões, microlesões ali na pele. Então é muito importante, enquanto a mão não estiver totalmente íntegra, a pele da mão não estiver totalmente íntegra, utilizar filtro solar, proteção total nessa pele. Por quê? Porque pode hiperpigmentar. A gente sabe que qualquer tipo, né, de lesão que você provoque numa pele, seja através de agulha, um microagulhamento, uma pressurizada, enquanto esta pele estiver ali lesionada, estiver marcadinha, essa paciente não pode ter exposição ao sol porque pode hiperpigmentar. Então é muito importante, além do pós-operatório da massagem, você indicar filtro solar direto para essa paciente nas mãos
e evitar contato com sol. O pós-operatório, o pós-procedimento imediato é bem importante que ela não tenha contato com fonte de calor e muito contato com contaminação. E aí, gente, contaminação é tudo, né? E prestar muito atenção com pessoas que têm pets em casa, né? E às vezes nem nota, porque chega, vem o cachorrinho, o gato, enfim, e aí tem contato ali com as mãos. Então, muito cuidado em relação a isso, porque é uma região que a gente está muito exposta, a gente pega em tudo, né? Então, tomar cuidado com isso. Não aconselho o uso de luvinhas, não. Muitas vezes você pode estar imaginando, né? Ah, paciente pode utilizar luvinhas e tal. Não, é melhor deixar aberto ali. Para quê? Para que haja uma boa cicatrização, tá? Nesses micros canais. Lembrando que a pressurizada, quando a gente fala deste orifício aqui, ele é bem menor, né, do que o orifício feito por uma agulha de insulina. Então, ele é rapidamente ali fechado, tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem que tomar muito cuidado até que a pele se regenere por completo. E aí, como que você pode fazer? A cada quanto tempo que você pode fazer esse protocolo? Então, vamos lá, anota aí que eu vou passar agora para você essa dica de ouro. Esse tipo de tratamento você pode fazer a cada 30 dias no seu paciente, tá? Lembrando sempre o bioestimulador hiperdiluído, seja ele qual for que você for utilizar. Em caso de utilização de mesclas como o Skin Booster, NCT e outros que são mesclas fluidas, você pode fazer com intervalo de 15 dias. Quantas sessões, doutora Adriana? Quando a gente fala de tratamento, é importante, né, tanto o profissional quanto o paciente ter a clareza de que tratamento é uma evolução. Então, quanto mais você faz, quanto mais você utiliza aquele produto, melhores são os resultados, né? Igual academia, né, gente? Igual dieta. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Academia, quanto mais você treina, melhor você fica, mais definida, menos gordura. Então, é exatamente a mesma coisa. Para um rejuvenescimento de impacto, eu gosto de fazer 3 sessões. E aí, essa paciente pode ir mantendo isso daí. Ela pode fazer 2, 3 vezes ao ano, ok? Mas eu gosto de fazer 3 seguidinhas. Primeira, depois 30 dias, depois 60 dias. Então, você pode fazer 3 sessões, ela vai ter um ótimo rejuvenescimento nas mãos. Mas lembrando que sempre que ela quiser fazer, quanto mais ela fizer, melhor resultado ela vai ter. Até porque o bioestimulador de colágeno, né, ele é tempo dependente. Então, você faz hoje, ele começa a gerar colágeno com 30 dias, 60, 90 e aí vai indo. Então, quanto mais você fizer, melhor resultado você terá nesta pele. Perfeito? Bom, nosso podcast de hoje está muito bom mesmo, né? Hoje, então, você viu aqui comigo uma maneira muito simples, muito rápida, muito segura de você aumentar já as suas vendas, sem você precisar captar novos pacientes, sem ter que investir em anúncios, em patrocinados, em nada para você captar os seus próprios, os mais clientes. Você vai utilizar o quê? O upsell, que é um tratamento complementar que você vai oferecer para aquela sua paciente que já está sendo tratada por você. E o mais legal de tudo, você vai conseguir fazer isso já com a sua paciente que está na clínica e você tem uma outra opção. Você pode baixar ainda mais o custo deste tratamento. Como? Utilizando os mesmos materiais de quando você estiver fazendo a sua sessão de pressurizada em outra parte do corpo da sua paciente. Vamos imaginar que essa paciente está fazendo um tratamento de lipoenzimática com você. Essa paciente já está na sua sala, já está na sua maca, com os mesmos descartáveis, com os mesmos insumos. Você pode simplesmente terminar uma aplicação, você vai lavar a sua seringa com soro fisiológico e você pode colocar aqui o seu bioestimulador de colágeno, a sua mescla de Skin Booster e utilizar o mesmo insumo e
fazer aqui as mãos da sua paciente. Você otimizou muito toda a questão de custo, você reduziu drasticamente o custo do seu atendimento, porque você está utilizando os mesmos insumos e os mesmos descartáveis, e você só aumentou ali mais 20 minutos de atendimento, por exemplo, com essa paciente. E no final das contas, você vai ter aumentado em torno de 25% o ticket médio dela, caso ela seja uma paciente que gaste em torno de R$ 1.000 com você mensais. Quanto cobrar, doutora? Eu não cobro menos de R$ 250 neste procedimento para mãos. Então, se uma paciente sua tem um ticket médio de R$ 1.000, mais 250, você conseguiu alavancar 25% do ticket médio desta sua paciente. Incrível, né? Simplesmente por quê? Porque você assistiu esse podcast e aprendeu a fazer como tem que ser. Gostou, né? Podcast de milhões esse daqui. Então é isso, nós ficamos por aqui e claro que eu te vejo no próximo episódio. Um grande beijo e até lá.